Vocês já perceberam uma vez um fato muito curioso sobre o trabalho do designer gráfico? Ele é visto por muitos, mas raramente é notado. Então, no vídeo de hoje, eu quero falar um pouco mais sobre o papel social do design gráfico. Eu escolhi esse tema aqui porque eu acho que ele merece um pouco mais de atenção e muitas vezes a gente vê muitos vídeos aqui no YouTube que vão falar sobre design, vão dar dicas muito boas sobre design gráfico, mas raramente a gente vê um conteúdo que vai trabalhar questões um pouco mais teóricas e que tem a ver com a profissão de uma forma profunda, né, influenciam a profissão profundamente e principalmente os efeitos que a nossa profissão de design tem sobre a sociedade. Então eu queria fazer aqui uma breve reflexão usando como base um texto que eu acho que vai trabalhar algumas questões muito interessantes que podem ser interessantes tanto para quem está estudando design, está na faculdade ou tem interesse em estudar design, quanto para quem já trabalha no mercado, já sabe o que é design, mas sempre eu acredito que ter um conhecimento a mais sobre a área em que você trabalha sempre ajuda também depois profissionalmente, se você tiver que explicar isso para um cliente, alguma coisa do tipo, eu acho que sempre é bem-vinda, né, uma reflexão sobre o que a gente está fazendo, tá? Então o livro aqui em questão é um livro que infelizmente está em alemão, eu comprei ele alguns anos atrás, não não tinha noção, né, do que tinha dentro desse livro. Na verdade, comprei ele por causa do filósofo que escreve um texto interessante aqui, que é o Peter Sloterdijk. Mas eu não vou discutir o texto do Peter Sloterdijk, mas eu quero discutir o texto do Sven Forka. E o texto do Sven Forka é um texto que justamente tem a ver com o título do próprio livro, que é Ajudando o Mundo a Atravessar a Rua. Tá? E aí eu fiz algumas anotações aqui e eu queria comentar elas com vocês, né? Então eu tenho certeza que de alguma forma vai ser interessante. Então, antes de começar, eu quero esclarecer, na verdade, uma questão terminológica, né? No livro aqui, o autor ele vai usar o termo design de comunicação. Então, eu não sei se vocês sabiam disso, mas o termo design gráfico, que é bastante popular e geralmente a gente usa ele para se referir àquilo que os designers fazem, é de 1922 e foi cunhado por um designer também chamado William Edison. Né? O termo design de comunicação, ele na verdade ele surge no contexto acadêmico de universidades americanas e europeias, lá nos anos 70, para tentar dar conta, né, da expansão das mídias que aconteciam naquela época. Então, se a gente pensa em 1922, quais que eram as mídias principais? Provavelmente os livros, cartazes, talvez revistas começaram a surgir ali, e já nos anos 70 a gente começa a ter a televisão, a própria publicidade ela se desenvolve mais, né, ela se torna mais processual, muito mais sistemática, tá? Então, o termo design de comunicação ele acaba surgindo para ele delimitar um pouco melhor e ampliar um pouco mais o escopo daquilo que o designer fazia, que era sempre comunicação, obviamente, né? Mas para não ficar tão preso àquele termo cunhado por Edison lá nos anos 1922, né? Então isso é uma coisa interessante porque eu particularmente acho o termo design de comunicação muito bom também, porque ele resolve isso que aqui é muito comum. Eu até fiz um vídeo no YouTube algum tempo atrás aqui no meu canal que trata dessa questão do design gráfico, design digital, se são a mesma coisa ou não, e basicamente se a gente considera todas as manifestações ali, não só o design gráfico ou digital, mas também o web design, se a gente pensa até mesmo em UX design, motion design e assim por diante, fundamentalmente, o que esses designs têm em comum é que eles servem para a comunicação, né? Diferente de design de produto, por exemplo, que vai focar no produto em si, o design de produto ele também tem um aspecto comunicativo, né? Então ele também quer se comunicar com o seu usuário. Mas vamos dizer assim que a força do design gráfico está na construção de mensagens que sejam claras para um determinado público-alvo. Tá? E aí, dentro desse design de comunicação, a gente acaba incluindo também a publicidade e todas as outras formas de comunicação. Tá? Também um fato curioso aqui é que Alexandre Vonner, né, propôs ali um conceito de design que eu acho muito bom também, que é o de design visual. Mas, enfim, no texto de hoje, aparece aqui o conceito de design de comunicação, e a gente, então, só para vocês não se confundirem aqui, se eu ficar falando desse termo aqui. Então, vamos lá. Bom, o texto, ele começa da seguinte maneira, olha só que interessante, ele vai dizer o seguinte: o design de comunicação não muda o mundo drasticamente, não o salva nem o leva à ruína.
Ele não é uma ameaça nem uma bênção para o mundo. Na melhor das hipóteses, ajuda as pessoas a atravessar a rua, numa espécie de um ato de escotismo. Então vejam, aqui é muito interessante porque é um começo de texto que pode parecer que o design não tem influência nenhuma, né? Então ele tem um papel muito pequeno social. Mas se a gente começa a pensar um pouco nisso, a gente vê que, na verdade, é um papel social muito importante. Apesar dele não ser visível o tempo todo, mas ele participa da vida social o tempo todo também, né? Então, se a gente pensar bem, o que que é o ato de ajudar alguém a atravessar a rua, certo? De certa maneira, é um ato de orientação, então a gente está ajudando a pessoa a atravessar a rua, e também um ato de conforto, né? Então de segurança. É algo que traz um bem-estar para a pessoa que está sendo conduzida através da rua, tá? Então eu acredito que aqui a gente tem a chave para entender uma série de questões que no texto vão aparecer mais adiante, mas a gente já começa a pensar sobre essa característica, que ela é muito sutil, mas muito importante para a sociedade. Aí ele vai dizer uma coisa interessante aqui, que tem a ver com o próprio reconhecimento do designer na sociedade, né? Então, os designers de comunicação, eles raramente se tornam famosos. Essa é uma das questões curiosas aqui também, né? Ao contrário de designers de móveis, roupas, carros ou casas. Então, pense uma vez naquele logo, né? Naquela marca, Eu Amo Nova York, tá? Quem aqui sabe que foi o Milton Glaser que fez? Então, obviamente, entre os designers, a gente sabe que foi Milton Glaser, mas e as pessoas comuns, elas sabem disso? Ou então o logo da Philco e da Hering, que foram feitos por marcas criadas pelo Alexandre Wollner, né? Então seria muito estranho que as pessoas soubessem disso. Portanto, os designers de comunicação, eles raramente se tornam famosos. Ao contrário de designers de produto, designers de roupas, de carros e assim por diante. Se a gente pensa, né, em designers de moda, como Coco Chanel, por exemplo, né? Então, tem filmes que foram feitos sobre ela, tem documentários, então as pessoas elas acabam se tornando famosas pelos produtos que elas criam. Então, o motivo disso é que cartazes, folhetos, logotipos geralmente são obtidos gratuitamente. Por mais que o design de comunicação ajude para que carros, roupas, móveis, essas coisas sejam vendidos e se tornem mais atrativos, quem acaba criando essa comunicação não fica muito famoso, tá? Então, uma consequência disso é que pouco se escreve ou pensa sobre o design de comunicação, né? Então, se a gente pensa bem, peças de teatro ou exposições, muitas vezes elas recebem mais críticas nos jornais e assim por diante, do que talvez o logotipo de uma empresa. Então, o design de comunicação, ele na verdade não recebe críticas. Tá? E aí acaba sendo uma disciplina em que erros e mediocridades, né, gráficas, vamos dizer assim, são frequentemente perdoados. Tá? Então, se alguma coisa dá errada, quase ninguém acaba percebendo, e a não ser que a gente tenha um problema muito grave, que é, por exemplo, um problema de sinalização ou um formulário completamente confuso, tá? Então, a maioria das coisas no design de comunicação são consideradas como questão de gosto pessoal e que, afinal de contas, são substituídas rapidamente, tá? Então, grandes tragédias ou grandes avanços do design de comunicação não são muito esperados. Por quê? Porque geralmente poucos sabem o que é design de comunicação. E, inclusive, estudantes que estão fazendo cursos de design geralmente têm uma dificuldade enorme em explicar o que é, afinal de contas, né, design gráfico, design de comunicação, tá? Então, eu acho que aqui nessa questão tem um ponto muito importante, é que quando a gente não tem uma crítica sobre aquilo que a gente faz, geralmente as coisas evoluem de uma forma muito mais devagar, tá? Então aí eu me lembro também do próprio Alexandre Wollner falando isso num documentário que ele tem, que tá por aí na internet, né, dessa ausência da crítica na arquitetura e no design. Tá? Então, eu acho que aprender a fazer críticas e aprender a lidar com a crítica é uma coisa muito positiva e que faz com que a profissão evolua, né? Então, se tudo que é feito tá ok, ninguém comenta nada, a gente acaba tendo uma profissão que não tem aquele espaço do diálogo e do conflito que faz com que as coisas melhorem, tá? Então, eu acho que esse é um ponto muito importante que a gente precisa dar um pouco mais de atenção, e eu mesmo acredito que eu precisaria trabalhar mais nessas questões, talvez até trazer questões mais críticas aqui para o canal também, tá? Então esse é um ponto muito legal do texto. Depois ele vai dizer, né, ele vai dizer que apesar da baixa visibilidade, o design de comunicação ele tem um tipo de poder único, né? Ele acaba se infiltrando em quase tudo que existe,
tá? Mas, ao mesmo tempo, ele passa desapercebido. Então, designers de comunicação, eles acabam agindo meio que como agentes secretos, ele vai dizer aqui de forma muito bem-humorada, né? Então, os designers são equipados com ferramentas poderosas, como, por exemplo, a imagem e a palavra, tá? Então, esse problema da falta de visibilidade, na verdade, se a gente pensar bem, ele acaba se tornando uma oportunidade. Então, ninguém está vendo, né, exatamente o que é o trabalho do designer e, portanto, a gente pode fazer coisas muito interessantes também, né? Então, essa disciplina que pode se infiltrar em tudo, mas não é percebida, dá para fazer bastante coisa interessante, né? Então, no que não é mais possível fazer em qualquer outro lugar, porque todo mundo está de olho, prestando muita atenção ao que está acontecendo, no caso do design de comunicação, como ninguém percebe e ninguém nota as coisas, você consegue trabalhar questões muito interessantes, tá? Então, nesse sentido, eu acho que a experimentação, por exemplo, podia ser um pouco mais, é, podia ser feita com mais frequência, tá? Eu vejo que muitas vezes a gente está muito preso em padrões de como que o mercado entende as coisas, assim por diante, e falta um pouquinho da experimentação. Mas talvez, obviamente, dentro do contexto do mercado isso não seja possível, mas pelo menos na universidade, ou pelo menos nos cursos de graduação, a experimentação deveria ser encorajada e deveria ser a norma, na verdade, né? Então, essa questão de que o curso tem que estar alinhado com o mercado, eu acho uma grande bobagem, porque ela acaba enfraquecendo, né, toda a formação que o designer tem, tá? Inclusive esse é um ponto que eu acho que é interessante, que diferencia talvez um estudante autodidata, né, de um estudante universitário. Então, se você está numa faculdade e tem um bom curso, esse tipo de experimentação com a comunicação gráfica, né, o design de comunicação, é uma coisa muito, muito enriquecedora, porque a gente acaba trabalhando, né, com questões conceituais, a gente experimenta bastante, a gente tenta ver, né, de como a comunicação funciona efetivamente, a gente aprende a observar mais o mundo, que é uma coisa muito importante, né, saber ver as coisas, observar como que a sociedade funciona, né, enfim. Então, esse tipo de experimentação, ele deveria ser mais encorajado, porque justamente o design, por ele não ser percebido socialmente, ele permite que a gente brinque e entenda as coisas de uma forma um pouco mais lúdica também, tá? Enfim, aí é uma questão talvez para ser trabalhada em um outro vídeo, tá? Aí depois ele vai aqui discutir uma outra questão que me parece ser bem pertinente aqui ao nosso vídeo de hoje, que é, enfim, mas qual que é então a função do design de comunicação na sociedade? Lá no começo, o primeiro parágrafo que eu falei para vocês, né, ele basicamente ajuda o mundo a atravessar a rua, ali a gente tem a questão fundamental aqui, né? Então pense uma vez como o nosso mundo hoje em dia é complexo, né? Quantas coisas estão acontecendo, quanto que se inventa, enfim, hoje em dia com a inteligência artificial, e quantas coisas a gente tem que aprender e a gente não consegue dar conta disso, né? Então, basicamente, o mundo atual, ele é muito complexo, né? Então, ele precisa ter, a gente não pode se sentir incompetente nesse mundo, tá? Então, essa sensação de incompetência é uma das coisas que talvez mais nos deixe frustrado, ansioso e assim por diante. Então, o design de comunicação, ele entra justamente nesse ponto, né? Porque essa complexidade, ela precisa ser traduzida para as pessoas de uma forma que elas se sintam competentes de novo, tá? Então, no texto aqui do livro, o primeiro texto aqui do Peter Sloterdijk, é um texto que vai justamente problematizar essa questão e vai mostrar como que a sociedade, né, contemporânea se tornou cada vez mais complexa e como que a gente lida com essa complexidade, tá? Então, o design tem essa função de fazer com que as pessoas se sintam competentes no mundo, tá? Então, pense uma vez como é frustrante se você entra num elevador e não sabe como usar esse elevador, né? Ou então, quando você está no aeroporto e você não quer perder o horário e você não sabe onde está o portão. Então, essa sensação de impotência, ela é muito, muito desconfortável, tá? Então, o design de comunicação ajuda as pessoas a se sentirem e compreenderem o mundo que está no seu redor. Aí no texto aqui, para exemplificar um pouco o que isso quer dizer em termos de design de comunicação, o autor ele vai citar um artista aqui que é o Derek Jarman. E esse artista, ele afirmou certa vez assim, ele disse assim: o céu azul é uma ilusão, por trás dele há uma escuridão infinita, né? Então o design de comunicação, ele oferece um céu azul que conforta as pessoas em sua crescente, né, no seu crescente sentimento de incompetência. Basicamente, essa ilusão, se a gente pensar bem, são as embalagens, são os aplicativos, são as interfaces de aplicativos, são, enfim,
os próprios, as publicidades que a gente tem por aí e assim por diante. Por quê? Porque se a gente pensar bem, a gente não faz a menor ideia de como que funciona um celular no seu interior, né? A gente não faz a menor ideia de como que é o processo de extração de leite de vaca. Mas, quando a gente vai no supermercado, a gente se sente confortável de olhar para aquela embalagem e saber que ali a gente tem leite. Ou então, quando a gente está no celular, a gente tem a sensação de que a gente tem a autonomia de certa maneira, saber discar o número de uma pessoa ou você acessar um aplicativo e assim por diante. Então, esse papel de fazer com que a gente se sinta em controle da situação é um papel muito importante hoje em dia e certamente isso pertence, né, às competências do design de comunicação. E aí eu me lembrei, né, nesse contexto aqui, que o Donald Norman, ele já tinha dito isso certa vez, que ele diz assim, o desafio do design é administrar a complexidade para que ela não seja complicada. Enfim, então isso é basicamente um papel que talvez qualquer tipo de design tenha, mas o design de comunicação ele acaba criando esse céu azul, né, essa ilusão de que sim, a gente consegue se virar nesse mundo e a gente é competente para ele. Bom, eu acho que eu vou parando por aqui, porque eu acho que senão o vídeo vai ficar muito longo, tá? Mas, de qualquer maneira, obviamente o texto vai trabalhar algumas outras questões aqui que eu não vou abordar hoje, mas eu acho que, de certa maneira, é uma reflexão interessante, né, sobre o nosso papel. Então, eu espero que vocês tenham gostado e se você gosta desse tipo de vídeo ou assunto, eu considere se inscrever no canal, dar um like no vídeo e eu espero que a gente se encontre no próximo vídeo.